Olá, eu sou o evangelista Geldes e estou aqui para compartilhar com você uma mensagem que Deus trouxe para nós nesse momento e tenho certeza que vai falar com você e você vai extrair do que nós vamos aprender aqui hoje, você vai extrair benefícios. A palavra do Senhor não volta vazia, não é uma perda de tempo. Você não está aí parado para ouvir mais uma filosofia, uma causa, não é nada disso. Está aí para receber algo que Deus tem para você nesse momento. Não desligue, não saia, não desconecte, mas receba isso que nós vamos falar. Vamos a uma leitura bíblica, que é a base para o que nós vamos falar nesse momento. Vamos para a leitura bíblica. Pois será como o homem que, ausentando-se, Mateus, Mateus 25, do 14 ao 30, vamos ler, está na palavra de Deus. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Nós vamos falar nesse momento, o tema da nossa mensagem é multiplicando os benefícios de Deus. Aqui está falando do talento, né? Mas na prática, multiplicando os benefícios de Deus nas nossas vidas. Este senhor, viajando para uma terra distante, ele chamou os seus servos. A um ele deu 5 talentos para negociar até que ele voltasse. A outro servo ele deu 2 talentos para que negociasse até que ele voltasse. E a um servo ele deu 1 talento para que também negociasse até o seu retorno.
Aquele que recebeu, quando ele voltou, muito tempo depois, aí chamou seus servos para a prestação de contas, e aquele servo que havia recebido 5 talentos, ele havia administrado muito bem, ele havia trabalhado e conquistado outros 5 talentos, e foi elogiado, e foi louvado pelo seu Senhor, foi chamado de servo bom e fiel, e ainda disse que ele foi fiel no pouco, sobre muito seria colocado. O segundo servo, que recebera 2 talentos, também havia aplicado corretamente, havia trabalhado, se esmerado, e conseguiu também dobrar aquele capital. Também foi elogiado pelo Senhor. E o último, o terceiro servo, negligente, foi chamado de servo mau, negligente, ele pegou o único talento que havia recebido e ainda sepultou, enterrou, guardou debaixo da terra, e ainda disse, procurando se justificar, disse que o seu senhor era severo, duro, que colhia onde não havia semeado. Isso não era verdade, né? Nós vimos aqui que ele foi muito bom e elogiou os seus servos e no final esse aqui trabalhou bem os 5 talentos, ainda recebeu esse talento desse servo mau que não havia trabalhado. Então esse servo que sepultou, que enterrou esse talento, ele foi considerado mau, negligente e foi lançado fora. Ora, como isso se aplica na minha vida e na sua vida? Você deve estar pensando, mas que talento que Deus me deu? Eu nem sou batizado do Espírito Santo, eu não tenho dom de profecias, eu não tenho revelação, eu não tenho dom de curar. Isso é para quem já recebeu alguns dons, aí está sendo chamado a usar esses dons. Deixa eu te falar uma coisa. Você já recebeu, no mínimo, uma palavra da parte do Senhor. Você já recebeu, no mínimo, um pequeno milagre. Se você olhar aí no nosso site, você vai ver pequenos milagres que as pessoas estão compartilhando. Eu tenho bastante coisas para compartilhar, pequenos milagres. Hoje eu sou empresário, sou abençoado, sou próspero, mas eu conto coisas pequeninas que Deus fez na minha vida. Uma água que Deus providenciou. Eu não tinha dinheiro para comprar água numa viagem e Deus fez algo maravilhoso. Confira esse testemunho. Isso são talentos, pequenos sinais, pequenas coisas que Deus fez. Não precisa inventar, não. Basta você olhar, ter um pouquinho de consciência, prestar atenção, que você vai perceber que tem coisas para contar. Quando nós estamos contando testemunhos, estamos falando pelo menos para uma pessoa, nós estamos negociando esses talentos, nós estamos edificando a fé das pessoas. E antes disso, estamos edificando a nossa própria fé. Quando nós reconhecemos algo que Deus fez, por menor que seja, mas que você reconheça ali o cuidado de Deus com a sua vida naquele momento, naquele episódio, propriamente dito, você reconhece que foi Deus quem fez. Você está negociando talentos, você está edificando a sua fé. E com certeza, quando você faz isso, você está se capitalizando para ganhar outros talentos, você está acumulando aquelas riquezas, você está acumulando fé no seu coração, você está edificando a sua fé, você está edificando a fé de outras pessoas. Isso tudo vai capitalizando e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Agora, quando eu já ouvi muitas pessoas dizerem, só vou contar meu testemunho quando a minha bênção for completa. Sabe quando é que ele vai contar testemunho? Só quando Jesus voltar. Aí não vai resolver mais. Aí ele vai chegar lá com um talentinho, Jesus vai perguntar para ele, cadê aqueles milagres que eu fiz? Você ganhou quantas almas com aqueles milagres? Ou pelo menos tentou ganhar quantas almas? Cadê aquela oração que você deveria ter feito pelo enfermo? Você já foi curado, foi abençoado. Aí você enterrou o talento, você foi egoísta.
E normalmente as pessoas que fazem isso são pessoas religiosas, não fazem nada do ponto de vista espiritual por medo de errarem, por medo de serem criticadas, por medo de serem cobradas. Nós não devemos temer nada, meus queridos. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós trazemos a melhor notícia que alguém pode receber, de que há salvação, de que há jeito, de que há saída. E a saída é Cristo. Não existe nada mais precioso do que isso, essa informação que você tem para passar para uma pessoa. Se você se retrai e não passa isso, está sendo como esse servo mau e negligente, está enterrando um talento. Seja um pequenino testemunho, seja uma palavra que Deus deu para você. Aí no nosso site tem um vídeo aí, um testemunho. Deus proverá, o Senhor proverá. Uma palavra, um novinho convertido. Eu havia recebido, prestado atenção numa palavra que havia saído no domingo, o Senhor proverá. E depois, num aperto lá de escassez, eu usei aquela palavra para escapar de uma pressão da minha esposa, porque ia faltar carne na minha casa. E aquela palavra produziu frutos, porque no momento certo chegou a carne. Aquele Deus que mandou os urubus levarem carne para Elias lá na caverna, usou um cachorro para poder escolher um frango num quintal de uma pessoa e foi usada por Deus para mandar aquela carne para nós, por causa de uma palavra que eu havia ouvido no domingo na pregação, novo convertido. Eu usei esta palavra, o Senhor proverá. Então, ainda que você não tenha recebido nenhum milagre, cave esse milagre, busque esse milagre, use a palavra de Deus, Deus é que vai confirmar. A palavra de Deus não volta vazia. Você está convidado a pegar a palavra e declarar essa palavra e orar com base nesta palavra, cavar os seus milagres. Muitos talentos estão à sua disposição, muitas coisas maravilhosas estão à sua disposição, mas você tem que agir, você tem que orar, porque a fé sem obras ela é morta, é talento sepultado, é talento enterrado. Use o que você já ouviu da palavra de Deus e passe para frente. Multiplique isso, transforme isso em edificação de vidas, porque quando você faz isso, você é edificado em primeiro lugar, a sua fé aumenta, e quando você testemunha, você testifica, você fala, você publica, você conta, não interessa o que os parentes vão pensar, o que os colegas de trabalho vão pensar. Quando você abre e fala do poder de Deus, fala abertamente, você é abençoado. Nós não podemos nos envergonhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos pegar e fazer como fez aquele servo que tinha 5 talentos. Bom, se você tem muitos milagres, você tem que cavar outros milagres, o dobro, muito mais. Ah, eu tenho 5 milagres. É fantástico que Deus fez na minha vida, né? Então, eu quero mais 5, vou buscar da parte de Deus, vou orar, o mesmo Deus que agiu ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu vou orar com fé, e Deus vai fazer milagre na minha vida. Se você tem apenas 2 milagres, use aqueles 2, lembre que Deus fez na sua vida e vai fazer muito mais. Se você tem apenas 1, cave mais milagres, Deus vai te dar outros, assim como deu aqueles 5 talentos para aquele moço, vai te dar mais milagres, vai te entregar mais bênçãos, mais benefícios, que é o tema da nossa pregação. Outros benefícios você vai receber na forma de uma família abençoada, de filhos obedientes, de filhos saudáveis, filhos bem encaminhados, filhos em boas companhias, filhos bem casados, família estruturada, vida financeira estruturada. Tudo isso são benefícios, mas eu tenho que pegar os talentos e trabalhar com eles. Senão serei como esse servo mau e negligente, mesquinho, egoísta, orgulhoso, medo de errar. Nós não precisamos ter medo de errar, não. Abra sua boca e fale. Fale do poder de Deus. Testemunhe, vão te ridicularizar, isso é normal, glória a Deus por isso. Quando nós estamos sendo ridicularizados pelo mundo, é confirmação da presença de Deus nas nossas vidas.
Isso é bíblico. Eu só não posso aceitar na minha vida que uma enfermidade prospere, que uma dívida prospere, que o mal prospere na minha vida. Mas as críticas, a ira das pessoas por causa do evangelho que eu prego, isso é normal. A Bíblia diz que a carne, o homem natural, luta contra o espírito, contra as coisas espirituais. É um conflito, eles não entendem, a menos que abram o coração um pouquinho. E aí os talentos, a palavra de Deus, os testemunhos vão começar a brotar na vida daquela pessoa que talvez seja um deserto. Ela começa a ter vida quando ela abre um pouquinho o coração para ouvir a palavra de Deus. Ou se ela se fechar e começar a te criticar, você não tem que dar ouvido. Muitas vezes essa pessoa está sendo usada por um espírito imundo para fazer você calar, para fazer você enterrar o seu talento. Não faça isso, é loucura. O Espírito Santo está nos chamando a produzir frutos. Está nos chamando, e produzir frutos não é um serviço, não é só o serviço da obra de Deus, não. Tem gente que pensa que produzir frutos é só trabalhar na obra, né? Não é isso não. É produzir frutos na sua vida, primeiramente. Uma vida saudável, não aceitar as enfermidades, não aceitar os males, não aceitar as dívidas, não aceitar a amarração, porque tudo isso é o inferno que quer colocar na sua vida. São os demônios que querem colocar, te humilhar, te abater e te levar a se calar, a sepultar o seu talento, os seus talentos. Então, nesse momento, procure começar a se lembrar das coisas que Deus fez e use isso para alimentar a sua fé. Comece a trazer as coisas. Talvez você tenha recebido um milagre há 15, 20 anos atrás, aquilo está esquecido lá no passado. Não é para ficar esquecido, não. É para você contar. Comece a comentar com seu vizinho, com seu amigo, com seu colega, né? Com seus parentes, e vai contando, e aquilo vai edificar a sua fé. Não deixe de oferecer uma oração para uma pessoa que está precisando. Não deixe de se oferecer para orar por uma pessoa que está doente. E quando você for orar por aquela pessoa que está doente, pense, vá com a certeza de que por trás daquele mal está um espírito imundo sustentando aquela doença. Quando você mandar aquele mal sair, em nome de Jesus, aquele mal vai ter que sair. E quando o espírito imundo sair, aquela doença vai desaparecer. Ou até o médico vai acertar o tratamento, o remédio vai ser eficaz, ou a pessoa vai ser curada sobrenaturalmente naquele momento. Mas ore, determine, porque você já recebeu esse talento. Nós temos um negócio chamado sacerdócio universal dos crentes, do povo de Deus. Todos nós, não precisa ser pastor, pregador, evangelista, como eu estou pregando aqui para você, não precisa. Você aceitou a Cristo, Ele começa a te dar talentos, e você passa a ser responsável por abençoar outras pessoas. Você tem autoridade para expulsar demônios, sim, não deixe que ninguém fale o contrário para você, porque é uma mentira. Você tem autoridade, porque a autoridade é o nome de Jesus quem dá, é no nome dele que você vai expulsar, você não vai expulsar em seu nome. Você tem autoridade para curar, para abençoar as pessoas, para curar os enfermos. Tem autoridade para pregar a palavra do Senhor, porque quem vai confirmar lá no coração é o Espírito Santo. Tem autoridade? Não, tem um dever, tem um mandamento de pregar. É ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas só para resumir, vamos fechar, não vamos fazer como aquele servo negligente, mas vamos fazer como aquele que tinha 5 talentos e ele trabalhou. Se você tem um versículo bíblico, é novinho convertido, a palavra de Deus já falou, você está se lembrando pelo menos de um versículo. Esse versículo, essa palavra, pode ser uma ferramenta poderosa nas suas mãos, para que Deus use para te abençoar, para te dar um livramento. Fique atento a partir de agora e comece a usar o poder de Deus, usar a palavra de Deus na sua vida. Não enterre o talento. E outros talentos, está dizendo, né? Quem tem, será acrescentado. Se você já tem alguns talentos e você multiplicar, outros serão acrescentados
Se, né, o que não tem, até o que tem será tirado. Tem um talentinho, será tirado. Foi tirado daquele servo mau e passado para o outro, que aplicou e obteve outros 5. Amém? Então vamos orar agora, e a partir de agora, se levante daí com firme propósito de agir com fé, agir a palavra de Deus, começando pela sua vida, pela sua fé, pela sua vida espiritual. Creia que Deus está com você, que Ele quer te encher com o Espírito Santo, que Ele quer te abençoar, mas você tem que dar a oportunidade, você tem que trabalhar, tem que buscar em oração, tem que se consagrar, buscar na palavra do Senhor, se envolver com as coisas de Deus, ir caminhando, marchando, alargando as suas tendas na presença de Deus, e Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, tanto que permitiu que você ouvisse essa palavra, ok? Então, voltando ao tema da mensagem, multiplicando os benefícios de Deus. Você está convidado a multiplicar, a compartilhar, a meditar sobre tudo que Deus já fez na sua vida. Pequenininhas coisas, grandes coisas, tudo isso não é para você guardar egoisticamente as 7 chaves, não. Ou com orgulho, com medo de ser ridicularizado, ou com medo de ser criticado. Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, diante dos anjos. Foi Jesus quem disse isso. Você tem vergonha de falar que é de Jesus? Tem vergonha de dizer que Deus é poderoso? Tem vergonha de oferecer a oração por um enfermo? Está agindo como esse servo mau e negligente. Vamos orar? Curve a sua cabeça agora. Pai, em nome de Jesus, apresenta esta vida que está aí orando. Com certeza o Espírito Santo a fez lembrar de quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez na vida dela. E ela tem guardado tudo, Pai. Guardado, não tem passado para frente, não tem usado isso para glorificar o Teu nome, nem mesmo para edificar a sua própria fé. Mas a partir de agora, esses talentos, ou esse talento, por menorzinho que seja desenterrado, ó Pai. Em nome de Jesus, tudo que tem acuado, tem colocado timidez nessa vida, esse orgulho, esse medo de errar, esse orgulho maldito, esse espírito do orgulho, da soberba, seja arrancado dessa pessoa agora, toda essa timidez seja arrancada da vida dela agora. Satanás pega tudo que está acuando esta pessoa, tudo que está fazendo essa pessoa retrair como uma tartaruga, escondendo dentro do próprio casco, para sair agora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a libertação desta pessoa agora. Estas legiões que têm cercado a vida dela, saiam em nome de Jesus, saiam da saúde dela, ela seja curada agora, ela seja liberta agora, ela seja purificada de todos os males agora, a vida dela seja limpa, a vida dela seja transformada, os caminhos dela sejam aplanados em nome de Jesus. E tudo que tem agido na vida dela em sentido contrário, tudo que tem feito oposição à vida dela, eu estou repreendendo em nome de Jesus. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de ousadia, está escrito na tua palavra. Então essa pessoa receba agora a ousadia, ela seja cheia do Espírito Santo agora, meu Deus, ela se levante daí agora na força do Senhor, e que não venha se esquecer que ela está sendo chamada, o Senhor a está levantando, o Senhor a está tocando através dessa palavra, para levantar e dar frutos, e produzir frutos, e ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. É para isso que ela foi chamada, é para isso que todos nós fomos chamados, ó Pai, e o diabo muitas vezes, a carne nos faz esquecer disto, mas no nome de Jesus, é momento de libertação, é hora de libertação, e caiam agora todas as cadeias, toda a dureza de coração, toda a frieza, toda a incredulidade, os espíritos da incredulidade saiam da vida espiritual dessa pessoa, e ela seja liberta agora pelo poder de Deus, e ela se transforme a partir de agora, meu Deus, numa bênção em tuas mãos, numa tocha em tuas mãos, ó Pai, para abençoar as pessoas por aí. Seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém.